Bom dia a todos. Vou fazer aqui a apresentação do nosso palestrante. É o senhor José Luiz Fusaro Rodrigues, mestre em Engenharia Civil, com foco em transportes pela Unicamp. Engenheiro Civil e matemático pela PUC Campinas, especialização em segurança viária pela Universidade de Lund, Suécia, MBA em Gestão Empresarial pela FGV, Ohio University, Estados Unidos, auditor de segurança viária, com 38 anos de experiência em consultoria de segurança e sinalização viária, transferência de tecnologia e desenvolvimento institucional em empresas multinacionais no Brasil, Estados Unidos e África. Consultor em programa financiado pelo BID em São Paulo. Coordenador de comissões de estudos de segurança viária e sinalização da ABNT. Participante do grupo de trabalho do DENATEAN para manuais brasileiros de sinalização. Atual coordenador de geoprocessamento do DR de São Paulo. Então, com vocês, o mestre José Luiz Fusaro Rodrigues. Muito obrigado, Charles. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Deixa eu pegar o meu passador de slides aqui. Pode passar aqui? Isso. A minha apresentação hoje é sobre o Manual de Segurança Viária. Eu trouxe um exemplar aqui, que sobrou lá no nosso estande, que eu guardei para isso. Então, esse é o manual. Obviamente, a gente vai fazer um sobrevoo sobre ele, porque é muito conteúdo, muita coisa para se dizer. Ele foi fruto de anos de pesquisa. Nós tivemos uma equipe muito boa, que analisou os documentos mais conceituados sobre segurança viária, as publicações mais recentes, e, fruto desse trabalho, veio o nosso Manual de Segurança Viária. Eu quero trazer para vocês uma ideia geral, e, ao final, eu vou, por isso que eu vou me estender um pouquinho no meu tempo, eu vou apresentar o que nós fizemos a partir da publicação do manual no DR de São Paulo, no nosso plano de segurança. Então, para o nosso entendimento, eu dividi o manual em 4 blocos, vamos chamar assim, blocos conceituais. Esses blocos, tem o primeiro bloco que eu chamo da conceituação da segurança viária, onde tem vários capítulos, onde a gente introduz o tema, fala da evolução da segurança viária no mundo, a abordagem, como que isso tem sido feito, como tem se desenvolvido, a importância da análise de dados, dos acidentes, falamos de nível de severidade e de fatores de risco. Um segundo bloco, nós tratamos de projeto seguro, que são diferentes níveis, e não é falar do projeto em si, como fazer o projeto, é como os projetos afetam a segurança viária. Está falhando. Depois, um terceiro bloco é o bloco de contramedidas. O que pode ser feito quando nós identificamos locais críticos de acidente? O que eu faço? Que medidas eu posso usar para mitigá-los? E aqui nós trazemos contramedidas com um grau de confiabilidade muito grande, porque nós analisamos o efeito comprovado dessas contramedidas. E nós apresentamos o manual, eu vou mostrar mais à frente. Muito obrigado. Vamos ver se isso funciona, eu prefiro assim. E no último bloco, que eu chamo de gerenciamento, são as ações proativas de segurança, modelos de previsão de acidentes, que eu vou explicar por que ele está no manual, priorização de projetos e a análise estatística dos dados e um capítulo falando da operação segura de rodovias. Então, segurança viária.
O que é segurança viária? Nós podemos dizer que segurança é ausência de acidentes e lesões. Esse palco é seguro? Não sei se ele é seguro. Como é que eu sei que ele é seguro? Eu vou olhar. Alguém já caiu do palco? Não. Esse palco alguma vez desabou? Não. Então, ele é seguro. Mas você fala, uma vez por ano alguém cai, quebra o braço, racha a cabeça, fala, então não é seguro. Como é que nós medimos segurança viária? Nós medimos pelos parâmetros da sua insegurança. Eu não meço segurança, eu meço insegurança. Eu meço acidentes, fatores de risco, ferimentos, danos que acontecem. Então, a análise de segurança, então, ela é fundamentada, hoje, basicamente, na análise de dados, da ocorrência de acidentes e das consequências desses acidentes, e nós classificamos por tipo e por severidade de cada um deles. Também ela pode ser avaliada por uma aderência de projetos, e nós vamos ver, eu vou colocar uma ressalva muito grande nisso mais à frente, tá? Que a aderência a normas não garante um projeto seguro. Por isso que eu digo, normas e padrões de segurança, atendendo a critérios que comprovadamente cooperam para a segurança viária. E pode também ser avaliada pela percepção de risco das pessoas. É comum nós estarmos andando por uma rodovia e você não se sente seguro naquele lugar, alguma coisa não está bom, alguma coisa não está legal. É a percepção de risco que nós temos. Indica alguma coisa que não está bem feita aos olhos do usuário. Isso gera reclamações, e isso tem que ser analisado e avaliado. Então, no capítulo 1º do manual, o que nós falamos? Nós conceituamos segurança viária, fornecemos um panorama geral sobre o assunto, no nível mundial, do nosso país e do nosso estado, finalmente. Tá? Para a gente ter uma ideia do panorama mundial, vejam, nessas três figuras, olhando a da esquerda, países de alta renda, que é em cinza, tem 16% da população, acho que é isso, né? Isso, 16% da população. Tem 40% dos veículos e apenas 8% das mortes. Em contrapartida, países de baixa renda, em amarelo, tem 10% da população, apenas 1% dos veículos, e respondem por 15% das mortes do trânsito. Veja a disparidade. E países de média renda, onde nós nos incluímos, 70%, 76% da população, apenas, eu não consigo ler daqui, um número baixo de veículos e um número de mortes de 78%. Acho que aqui é 56%, esse número aqui. Então, também mostra uma disparidade em função da economia dos países. Aqui mostra uma informação de outra, essa mesma informação de outra forma. Países de baixa renda, em amarelo, veja lá em cima. Índices de óbitos por 100 mil habitantes, que é um dos padrões internacionais de avaliação, em torno de 28. E veja, não cai. Apesar da década de ação, não cai. Está lá em 28 e continua em 28. Os países de alta renda, que começaram lá em 14 mortes por 100 mil habitantes, vieram caindo e se estabilizou. Então, para os países de alta renda, a década de ação para a segurança teve um bom efeito. Uma redução de 14 para 8. E os países de média renda estão ali, né? Flutuando em torno de 19, 18. Então, veja, 28, 18 e 8. Guardem esse número que nós vamos ver onde é que nós estamos. 28, 18 e 8. Aqui no panorama nacional, nós podemos ver a evolução, né? o volume de pedestres que morrem, o volume em amarelo, né? E aqui no meio, embora a gente tenha uma redução de atropelamento de pedestres, de morte, nós temos um aumento considerável aqui no meio de motocicletas, que está se tornando um problema muito grave para a nossa sociedade. Então, mostrando uma evolução em 3 datas, né, em 2 décadas, vejam que em 99, 57% das fatalidades eram pedestres, ali em preto. Em uma década, isso caiu para, eu não enxergo aqui, 30%.
30%, e depois para 22%. Veja, o número de pedestres em Preto vem caindo, ao passo que de motocicletas, que era 8, veio para 32 e agora está em 42. Então, todos os esforços que nós estamos fazendo, que estão dando resultados, têm sido compensados negativamente pelo aumento descontrolado dos acidentes e das fatalidades com motociclistas. Isso mostra que alguma coisa tem que ser feito urgentemente, seriamente, seja na área administrativa, legal, de alguma forma, porque isso é uma carnificina que está acontecendo. Tá? Isso não pode continuar, nós precisamos ter alguma ação muito forte e clara a esse respeito. No panorama mundial, né, nós temos ali, óbitos no estado de São Paulo, nós temos em preto o total das fatalidades no estado e em amarelo aquelas que ocorreram nas nossas rodovias. Então, você percebe que há uma tendência de queda em ambos, o que é muito bom. O que é muito bom, a gente consegue observar isso. Aqui também a gente olha essa informação. Veja, lá em cima, o que nós temos lá em cima? Motocicletas, que hoje corresponde por 38% das fatalidades do estado de São Paulo. Em amarelo, você veja que a porcentagem dos pedestres vem caindo. Então, isso demonstra que algumas coisas estão sendo bem feitas, outras não. Olhando aqui o nosso país, verificando óbitos por 100 mil habitantes, vejam, os índices mais baixos, ali em torno de 8 a 11, o que nós temos? Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas e Amapá, em torno de 10, tá? De 8 a 10. Onde está o nosso Sergipe? Ali, 17. E onde tem alguns estados, 29, 30, 28. Veja aquele que nós vimos no slide anterior, 28, 18 e 8. Países de baixa renda, média e alta renda. Vejam, isso dá uma indicação que há muito trabalho a ser feito no país e muita desigualdade. Então, em São Paulo, eu mostro aqui para vocês, em amarelo, o índice de feridos, o índice de acidentes e o índice de fatalidades. Índice de feridos, acidentes e mortos. Mortos aqui em preto, feridos em cinza e feridos em amarelo e acidentes em... Percebam que há um pico no início dos anos 2000, uma disparada, né? Começou lá em 30, disparou. E depois veio uma queda consistente ao longo de uma década. O que acontece aqui, que vocês percebem? Uma inflexão em todos os índices. O que foi isso? A pandemia. Por que isso aconteceu? Ainda não sabemos. Mas isso não é um fenômeno em São Paulo, isso aconteceu no mundo todo. Os especialistas estão se debruçando para tentar entender o que aconteceu, mas a pandemia teve este efeito adverso de um aumento considerável no nível de acidentes, mortos e feridos. Depois, há uma tendência de queda, a gente vai observar isso ainda oscilante, mas do ano passado para cá nós já observamos uma tendência de queda. Então, existe uma abordagem chamada de abordagem de segurança viária. Então, o que nós chamamos de sistema seguro. Ele trabalha com a gestão da segurança viária de uma forma um pouco diferente. Tá? Ela considera que os seres humanos cometem erros ao utilizar o sistema viário e que o sistema tem que tratar esses usuários que são vulneráveis e que vão morrer no trânsito, minimizando as consequências das falhas humanas. Isso é uma premissa do sistema seguro. Então, inicialmente, se imaginou que atender padrões e normas resultaria em rodovias seguras. Veja, alguém aqui está construindo rodovia fora dos padrões? Fora das normas? Não, né? Então, por que nós temos acidentes? Boa pergunta, né? Então, inicialmente se pensou que, estando na norma, estaria bem. Mas a gente percebe que a interação dos diversos elementos de projeto, sem haver uma avaliação da interferência de um com o outro, acabam gerando situações inseguras, quando eu trabalho dentro dos mínimos e máximos de norma.
Então, a gente percebe que alguma coisa acontece ali que não induz a segurança viária. Então, a gente pensou, bom, vamos promover educação, respeito às leis, treinamento, fiscalização, mas essas iniciativas não levam em consideração um fator sistêmico do projeto, da infraestrutura, que afetam a capacidade do motorista em interagir com o sistema viário que ele está. Muitas vezes o motorista, e já aconteceu comigo, e eu imagino com vocês, você não sabe o que fazer. Você tem dúvidas do que fazer. E é um prato cheio para você se envolver num acidente. Tá? Depois nós tratamos, apresentamos áreas de atuação que são conhecidos como os pilares da segurança viária. Quais são esses pilares? São bem conhecidos, né? Os 3 Es da engenharia de segurança viária, que é a engenharia, educação e enforcement, esforço legal. Algumas pessoas vão falar, não, 3 não basta, nós precisamos de mais um E. O E das emergências. Eu tenho que saber tratar as situações de emergências, como eu trato os acidentes, os incidentes, porque isso tem uma consequência adversa muito grande nas rodovias. E vem alguém que vai falar, não, precisa de um 5º E, o E da avaliação, do evaluation. Porque se eu não avaliar, eu não sei o que está acontecendo, não sei se deu resultado bom ou não, se alcançou o resultado esperado, se teve alguma coisa adversa. Então, são os E's da engenharia, e o nosso manual enfoca na engenharia, o que a engenharia pode fazer. Então, na engenharia de segurança, é definido como um processo baseado em evidências, onde nós relacionamos as informações que eu tenho dos acidentes e faço uma correlação com o tráfego. Porque, veja, se eu digo para vocês, eu tenho 2 locais, eu digo, o número de acidentes é 10 aqui e 10 lá, com 2 fatalidades aqui e 2 lá. Ok, qual é melhor e qual que é pior? Você vai dizer, são iguais. Mas se eu falar, este primeiro está numa rodovia, num segmento com 2.000 veículos, e este aqui, com o mesmo número, está num segmento com 50.000 veículos. Este aqui tem um risco maior. Né? Então, são considerações que nós temos que lidar quando nós analisamos a segurança viária. Então, a análise sistêmica, nós temos diversas etapas, né, do tratamento, que o manual define muito bem. Depois, indo para o capítulo 3, nós conceituamos a acidentalidade e apresentamos metodologia de como quantificar e qualificar a segurança. Então, acidente é um evento não intencional e inesperado que ocorre nas vias abertas à circulação. Então, é onde não há dolo. Tá? Que podem ser entre veículos e pedestres, entre veículos e obstáculos fixos ao longo da rodovia, que vão produzir ferimentos ou danos materiais. O DR de São Paulo não adota a nomenclatura proposta pela ABNT de sinistro, porque sinistro, na língua portuguesa, é o dano a um bem segurado, um dano coberto por uma apólice de seguro. Então, nem todo acidente é sinistro, nem todo sinistro é acidente. Então, nós nos reservamos a manter a definição de acidente no nosso manual. Em todas as nossas publicações, nós mantemos essa definição. Então, eles são o resultado de uma série de ocorrências que podem ser simultâneas ou sequenciais, que são os chamados fatores contribuintes. Então, por definição, e isso é importante, por definição, todo acidente é evitável ou, em grande parte, evitável. Tá? Por quê? A probabilidade de se envolver num acidente é largamente previsível e existem medidas mitigatórias que são comprovadamente efetivas para se contrapor a esses riscos que existem nas rodovias. Então, aqui isso é importante, nós temos que considerar um imperativo ético, que nenhuma perda de vida humana se justifica por questões econômicas, de mobilidade ou de benefícios futuros. Okay? E isso é importante.
Ah, não, gente, agora vai ficar um caos, vai morrer 2, 3, meia dúzia, 10, mas no futuro todo mundo vai ficar feliz. Não. Não. Tá? Isso não funciona, não é assim. Tá? Então, estatisticamente, acidentes são eventos raros e aleatórios, porque eles representam uma pequena parcela de todo o movimento que nós temos nas rodovias. Então, eles são parcialmente determinísticos e parcialmente estocásticos, quer dizer, eles podem ser controlados, embora sejam aleatórios e imprevisíveis. Então, dá para se trabalhar em cima desses acidentes. Então, o risco, ele pode ser definido em função de 4 fatores. Primeiro, exposição. Quanto mais eu caminho, mais eu estou exposto. Quanto mais eu dirijo, mais eu estou exposto. Segundo, dada essa exposição, qual a probabilidade de eu sofrer um acidente? Em terceiro, dado o acidente, qual a probabilidade de eu ter um ferimento? E, por último, qual o resultado desses ferimentos? Ele vai me levar à morte? Vai me levar a uma sequela permanente? Qual o resultado do acidente? 4 fatores. Então, o risco aumenta com o incremento dos fatores de risco que estão presentes na via. Tá? Então, o capítulo classifica por tipo e por severidade dos acidentes que nós encontramos. E aqui tem os indicadores, eu não vou chatear vocês com isso, né? São as formulações habituais, lembrando que aqui embaixo são os índices mais utilizados internacionalmente, né? Índice de acidentes por 100 mil habitantes e índice de acidentes por 10 mil veículos. O número total, que todo mundo gosta de divulgar, 500, 100, 1.000, 40 mil, né? Que não serve para muita coisa, mas se divulga muito, e a imprensa gosta de ter esses números. E lá em cima, o nível que nós estamos adotando e vamos utilizar aqui no nosso manual e vai estar nas nossas metas, que é o índice pela exposição, aquele índice por milhão de quilômetros percorridos. Quanto mais eu estou exposto que eu caminho, mais eu posso me envolver. Então, número de acidentes por milhão de quilômetros percorridos, que é o acidente pela exposição. Então, a partir disso, nós utilizamos a unidade padrão de severidade, a UPS, que é aquela ponderação da severidade dos acidentes, bem conhecida por todos, e usamos, a partir disso, o índice ponderado de acidentes e o índice crítico de acidentes, para que a gente possa ranquear ou ter exatamente, poder ranquear os locais de maior periculosidade dentro das nossas vias. Tá? Todos eles, qualquer desses passos já te dá uma boa inferência do risco de um trecho, desde a UPS até o ranqueamento pelo índice crítico. Também nós colocamos ali um custo dos acidentes utilizando a metodologia do IPEA, bem conhecida de vocês, atualizando monetariamente, e isso nos leva aqui em São Paulo, em 2009 e 2020, 9 milhões de reais como custo dos acidentes que nós temos lá. Depois, no capítulo 4, a gente define conceitos do que é um fator de risco e fator contribuinte. E também a gente introduz o conceito da homeostase de risco, que é muito interessante a gente conhecer esse conceito, que isso influencia na nossa tomada de decisão. Então, aqui, o que são fatores de risco, são aqueles fatores que estão presentes na rodovia, que pode nunca acontecer um acidente, mas ele está lá. Então, tenho lá um poste, uma árvore, um barranco, ele é um fator de risco, está lá. E depois, quais são os fatores contribuintes? São aqueles que efetivamente contribuíram para a ocorrência de um acidente ou para aumentar a severidade de um acidente ocorrido. Então, ocorreu um acidente, eu saí da pista, ok, mas se não tivesse aquela árvore, eu não teria batido em nada. Então, aquele elemento de risco contribuiu para o aumento da severidade do meu acidente. Tá? Então, isso é importante a gente ter a noção clara. Bom, é muito importante a gente estudar os fatores contribuintes para a gente entender o que está acontecendo nas nossas rodovias. Tá? E o que eu posso fazer para reduzir a frequência e a severidade dos acidentes.
Depois, esses slides estão... Esses e mais slides vão estar disponíveis para vocês. Vocês podem ler, estudar com mais cuidado, se você tiver interesse. Então, dentre os fatores de risco e fatores contribuintes, os principais são esses. Velocidade. Hoje, há quase que um consenso mundial que velocidade é o elemento primordial. E há uma tendência de países desenvolvidos de reduzir a velocidade praticada. Desculpa, eu que estou apertando onde não pode apertar. Velocidade, exposição, comportamento e condição física das pessoas, isso influencia muito. Condições da via e do ambiente, o projeto e a manutenção da via, dos veículos, e a provisão de tratamento médico, quer dizer, o tratamento emergencial e centros de trauma que possam atender as necessidades. Isso é fundamental, o tempo de atendimento à vítima. E ter um local, é muito diferente você ser levado para um centro de trauma do que ir para o postinho. A chance de sobrevida é muito maior. E aqui, vejo que os veículos, a rede automotiva está fazendo um grande trabalho em melhorar a segurança dos veículos. Nós não estamos acompanhando no mesmo passo o desenvolvimento da segurança das nossas rodovias. Depois a gente aborda os dados, o tratamento dos dados de acidente, o que eu tenho que fazer com esses dados, que considerações eu tenho que fazer para identificar e diagnosticar locais críticos de segurança. Então, esses dados são fundamentais, eu não vou me ater a esse slide, mas nós temos várias bases de dados, né? Senatran, DataSUS, DPVAT, e em São Paulo nós temos o InfoSiga, que nos ajuda bastante nessa publicação. Tá? Então, depois que eu identifico os pontos, os segmentos críticos, eu passo por uma análise desses acidentes. Então, eu vou usar as bases de dados, a definição do período de análise, identificar como que eu caracterizo esses locais críticos. Importante aqui mostrar a definição do período de análise, porque, às vezes, nós somos pressionados a analisar o ano passado, ou o mês passado, ou o semestre anterior. Vejam que, se eu pegar um período muito curto de análise, eu posso incorrer no risco de encontrar uma frequência abaixo do esperado ou uma frequência muito acima do esperado, quando a frequência esperada ela está no meio. Então, o período de análise é importante e a gente considera o ideal de 3 a 5 anos de período de análise. 3 anos já nos dá uma frequência boa de análise, mas muito cuidado com o período de análise, que pode nos levar a resultados bastante equivocados se eu pegar um período não tão bom. Depois, nós fazemos a identificação, caracterização dos trechos, e nós podemos ter métodos numéricos, métodos estatísticos, técnicas de conflito de tráfego e auditoria de segurança viária, que mais à frente a gente aborda esses temas. Então, para eu fazer o diagnóstico, eu tenho que revisar, analisar os dados que eu tenho, que dado bruto não serve para nada, eu tenho que fazer uma filtragem, uma análise, avaliar a documentação de apoio que eu tenho disponível para o trecho, para o local, projetos, documentações, fotos, relatórios, e avaliar as condições de campo. É preciso ir a campo, não se avalia do escritório. Você não avalia olhando, sobrevoando. Você tem que ir a campo para identificar as condições que estão disponíveis na via. Depois, nós podemos fazer uma análise como essa. Essa é uma informação do InfoSiga de São Paulo, que está disponível. Então, o levantamento de mapas de calor pode, veja aqui em São Paulo, como há uma concentração no entorno de São Paulo. Isso analisando o estado como um todo. E aqui incluindo rodovias e áreas urbanas. O total do estado de São Paulo, a concentração está ali.
Nós podemos também olhar onde estão os feridos e onde estão as fatalidades. Também, quando eu coloco no mapa, eu consigo enxergar com maior nitidez, né, onde estão, veja ali uma rede neural, né, parece, mas os focos, é visível para mim aonde eu posso estar trabalhando, onde eu devo concentrar alguns esforços, né, algumas rotas que são visíveis, que elas têm alguns problemas. Tá? Depois, no capítulo 6º, a gente estabelece algumas diretrizes para projeto seguro. E esse é aquele segundo bloco que eu falei de projeto seguro. Então, alguns capítulos que falam de projeto. No primeiro deles, né, segurança, o sistema seguro, vou dizer, é um sistema, vamos dizer, holístico. Ele envolve muitos fatores de análise. Lembrando aquela premissa que falhas humanas são inevitáveis, e, sendo inevitáveis, os projetos devem ser capazes de perdoar esses erros humanos. Você não precisa pagar com a morte porque você fez uma bobagem. Tá? Essa é a pena de morte que nós temos no Brasil. Então, a proposta é que as rodovias sejam projetadas considerando características humanas. O que é características humanas? É a biomecânica. Vejam, qual é a velocidade de projeto do seu carro? Qual é a velocidade de projeto do seu carro? Não, ninguém, quem tem aqui o super esportivo vai dizer 300 km por hora, né? Mas a velocidade de projeto do nosso carro é o quê? 200 km por hora? 180? Qual a velocidade de projeto de um jato, de um avião comercial? 900 km por hora, mais ou menos, né? Um caça Mach 2, Mach 3, não sei quanto. Qual a velocidade de projeto do ser humano? Qual a nossa velocidade de projeto? Nós caminhamos a 4 km por hora, corremos talvez a 10, o máximo é o Usain Bolt, né? 100 metros em 9 segundos e pouco, mas se você na linha de chegada, em vez de botar uma fita, botar uma parede, ele vai se espatifar na parede. Nós não somos feitos para a velocidade. Então, quando nós andamos acima dessa velocidade, nós precisamos de proteção. E a proteção veicular vai até um limite. A proteção ativa do seu veículo vai em torno de 60 km por hora, não passa disso. Além dessa proteção, você precisa de uma proteção do sistema viário para assumir parte dessa energia de um impacto. Então, isso nós temos que considerar. Tá? Ações reativas de absorção de energia. Tá? Então, o que nós temos? Que tirar o foco do usuário, lembrando que há uma responsabilidade dos projetistas, dos construtores, dos operadores, de quem faz a manutenção para oferecer um ambiente viário seguro aos usuários. Tá? Então, o que nós recomendamos? Que os projetos sejam compatíveis com as características humanas. Principais conceitos, e aqui eu quero que vocês se atentem a isso. Uma comparação entre segurança nominal e segurança substantiva. O que é segurança nominal? É o atendimento às normas. Então, eu me baseio nos padrões de projeto, eu atendi os padrões de projeto, eu boto lá um carimbo. A segurança é nominal. Atende ao projeto. Né? Mas a pergunta que eu fiz antes, então por que nós temos acidentes? Então, segurança nominal não serve muito mais. Nós temos que considerar a segurança substantiva, que é aquela que olha o desempenho da segurança da rodovia. É analisar número de acidentes, índice de acidentes, tipologias e severidade do acidente. Então, não me adianta nada ter uma segurança nominal se eu estou tendo acidente. Então, eu tenho que trabalhar a minha segurança substantiva, sem olhar para a nominal. Isso é uma informação muito importante. Gravem isso. Você pode esquecer todo o resto, mas lembre-se disso. Tá? Segurança nominal, segurança substantiva. E o nosso manual descreve bastante isso. Lembrando que
Vamos aqui desmistificar uma mentira. Eu, este ano, ainda ouvi uma autoridade dizendo 95% dos acidentes são culpa do motorista. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Mentira. Mentira. Meia verdade é uma meia mentira, que é uma mentira inteira. Porque, veja, o que as pesquisas mostram, essa é uma das pesquisas, e várias outras têm um resultado muito similar. Lá 93, nessa, mas isso varia de 90% a 96%, existem fatores humanos que contribuem para a ocorrência dos acidentes. Mas eu tenho também fatores veiculares, em torno de 15%, fatores da via, em torno de 34%. E aqui nós estamos falando de pesquisas de primeiro mundo, onde os veículos são novos e modernos, onde as rodovias são novas e seguras. E no nosso país, não temos uma pesquisa, mas considerando a nossa frota sucateada, será que nós não temos um número maior do que 15? Eu chutaria muito mais. Será que as nossas rodovias, ainda com buracos e problemas de sinalização, não têm um fator maior do que aquilo? Com certeza tem. Então, vejam, 97%, 93%, existem fatores humanos que podem ser do motorista, pode ser do pedestre, pode ser do engenheiro, que não se atentou para uma falha que ele tinha que ter corrigido. Fatores humanos. Então, vamos deixar de botar a culpa no motorista. É uma mentira dizer que é isso. Então, lembre-se dessa figura aqui para a gente adequar o nosso discurso. Tá? Vamos parar de propagar isso. Então, no sistema seguro, a gente lembra que a responsabilidade é compartilhada entre projetistas, gestores, operadores, autoridades e usuários. Tá? Há uma cooperação e tem que haver uma colaboração entre todos. E, importante, o estabelecimento de metas, que é o que eu estou apertando a minha apresentação para chegar nisso ao final, mostrar para vocês o que nós estamos fazendo lá no DR de São Paulo. Então, o sistema seguro, ele tem essa cara, vocês devem conhecer essa figura de várias publicações, onde nós consideramos o quê? Velocidades seguras, usuários seguros, veículos seguros e vias seguras. Este é o componente do sistema seguro, considerando o quê? Aqui no meio, a tolerância humana a impactos, a nossa biomecânica. Tá? Então, esses 4 componentes, velocidade, usuário, veículos e vias seguras, giram em torno da tolerância humana, da nossa resistência a acidentes e impactos. Também considerar que o tráfego influencia muito, é diferente você estar rodando numa rodovia de nível de serviço A e rodar numa rodovia com nível de serviço E. Tá? É muito diferente. A composição de tráfego, eu estar numa via só com veículos leves e estar numa via com 60%, 70% de pesados. É outra história. Tá? Então, a gente precisa, nas nossas análises, considerar também fluxo viário e a composição de tráfego. Então, um projeto seguro tem que integrar o conceito da rodovia que perdoa. Vocês já devem estar ouvindo falar bastante nisso, né? Isso apareceu, que eu me lembro, pela primeira vez, numa norma que nós fizemos da BNT. Depois, a interação entre os elementos diferentes, como a drenagem interage com a sinalização, com o pavimento, como a sinalização interage, como o posteamento interage, como as nossas árvores interagem com o sistema. Considerar características locais e evitar a ocorrência de acidentes. Então, o sistema seguro é a não ocorrência de acidentes. Basicamente, o que nós buscamos é a não ocorrência de acidentes graves ou fatais. Eu volto nesse assunto daqui a pouco. Então, no conceito de projeto seguro, nós temos que ver consistência, legibilidade e vias autoexplicativas. O que é a consistência? É a mesma rodovia, rodovias de mesma classe, tem que ter os mesmos padrões de raios, de tipos de dispositivos, de velocidade. Por que tem uma curva da morte? Por que todo lugar tem a curva da morte? Porque aquela curva ela tem um padrão geométrico inferior ao trecho que a precede.
Às vezes, aquela curva, se estivesse lá no meio da região serrana, ela não seria uma curva perigosa. Mas aqui, nessa região plana e reta, ela é uma curva perigosa. Então, nós temos que analisar a consistência de projeto. Segundo, legibilidade. Eu tenho que saber se eu estou numa autoestrada ou numa rodovia secundária local. A legibilidade tem que ser clara para o usuário, onde é que eu estou, que tipo de via eu estou trafegando. E ela tem que ser autoexplicativa. Tem que ser facilmente reconhecível, distinguível e interpretável. O usuário não deve parar para pensar. É uma prova tem que ser a prova de Zé Luiz, que sou eu, que é a prova de idiotas. Né? Porque você não precisa ser um expert para dirigir nas rodovias. Nós projetamos para o motorista padrão, mas nós sabemos que tem pessoas com dificuldades cognitivas, que tem gente com maior ou menor possibilidade cognitiva. A gente tem que levar isso em consideração. Então, consistência, legibilidade e vias autoexplicativas. Isso está detalhado no nosso manual, para vocês saberem que está lá. Depois, no capítulo 7, a gente aborda geometria, tratando os alinhamentos, e aqui eu não vou me ater, porque vocês conhecem essa matéria muito bem. E, de novo, não é um manual de projeto geométrico. Ele considera as características de segurança destes projetos. O que você deve pensar para ser seguro. Tá? Então, todo projeto que incorpora elementos de segurança tem o potencial de reduzir a acidentalidade. Então, alinhamento horizontal, vertical, correlação entre alinhamentos, distâncias de visibilidade, todas elas, pavimento, drenagem, sinalização, todos esses elementos têm uma interação que cooperam para a segurança viária. Mestre, restam 10 minutos. Nossa, tá. Depois, então, a gente aborda projetos laterais, que é a zona livre, que isso é um detalhamento muito grande, lembrando a vocês que o DR de São Paulo tem um manual de projeto específico para as zonas laterais. Então, o fluxograma para a gente entender como isso acontece nas nossas laterais, e caso eu precise de um dispositivo de contenção, quais são eles. Seleção de dispositivos, não vou trabalhar com vocês, e está faltando uma parte no slide, falta alguma coisa aqui. Assim, aquela instrução de projeto, o DR publicou recentemente, nós estamos utilizando esta instrução de projeto em vez da NBR da 15486, porque ela é muito mais detalhada nessa instrução de projeto. Então, se você trabalha com isso, considere essa apresentação. E aí, nós vamos projeto seguro de interseções, que é a mesma coisa, né? Tem toda uma abordagem de interseções. Depois, também tratando da legibilidade e consistência, eu vou pular esses slides. Essa apresentação não é a última, tá? Eu tenho uma apresentação após essa que não é a que está publicada, mas tudo bem. Travessias urbanas, onde nós temos aqui, eu quero somente ressaltar para vocês, que nós dividimos as travessias urbanas em 3 tipologias. Porque há uma confusão grande entre travessia urbana e área urbanizada. E se fala pensando em outro. Então, o que nós fizemos? 3 tipos de travessias. Tipo 1, 2 e 3. Então, a tipo 1 é aquela que passa pelo perímetro urbano em situação segregada, sem influência do tráfego local. A tipo 2 é aquele que atravessa uma área de influência urbana com passagem perturbada. E a tipo 3 é aquela que a rodovia entra na área urbana, onde o tráfego urbano se comporta como o tráfego rural se comporta como o tráfego urbano e sai da cidade e segue a rodovia. Então, nós temos essas 3 considerações, e aqui temos uma sequência de análises para cada dessas travessias. Tá, eu vou ter que pular isso pelo tempo, né? Lembrando que um considera a acessibilidade e o outro considera a mobilidade. E depois nós analisamos os principais problemas por tipo, quais os principais conflitos, principais causas de acidentes, principais acidentes que ocorrem,
as situações de risco, e aí nós detalhamos tudo isso pelas rodovias, pelas travessias tipo 1, 2 e 3, que estão disponíveis no nosso manual. Também falamos de travessias urbanas, das situações de traffic calming, há um capítulo especial para isso, que também não vou me ater, tenho que passar. Me desculpem. Depois falamos de um capítulo dedicado a usuários vulneráveis, como tratar pedestres e ciclistas, pensando basicamente nas demandas de caminhamento longitudinal, o que eu faço, o que eu analiso, nas questões de caminhamento, de cruzamento, o que eu analiso e como trabalho para ter uma solução segura. Tá? Depois, falamos de abordagens proativas, que são aquelas que vêm em contrapartida às abordagens reativas. O que é uma abordagem reativa? Um acidente precisa acontecer. Então, eu contabilizo acidentes, mortos e feridos. Então, eu, sabendo aonde acontecem os acidentes, vou lá e faço alguma coisa. Significa o quê? Alguém tem que morrer. Desculpa, mas assim, alguém tem que morrer. Porque se ninguém morrer, aquilo não é um local crítico. Então, eu reajo a uma situação. Por outro lado, existem as situações que são chamadas de proativas, onde eu analiso o risco antes que ocorra um acidente. E trato esses riscos antes que ocorra um acidente. Tá? Então, essas análises que estão aqui, reativas e proativas, tem um capítulo que dedica a isso. Tá? Depois, isso é tratado por auditorias, pelo IRAP, pelas técnicas de conflito de tráfego, que estão lá nos manuais. Falamos de contramedidas, e eu vou rápido aqui, que eu estou com slides a mais do que era para ter. Desculpem. Esta condição é importante. O que nós queremos? Que a probabilidade e a severidade do acidente não alcance o nível de acidentes graves e fatais. Então, a meta do sistema seguro é que esteja do lado de lá dessa coluna e não do lado de cá. Tá? Então, identificando os fatores de risco, nós identificamos as contramedidas que correspondem a esses fatores. E aqui está, o importante, nas nossas contramedidas, nós temos qual a eficácia dessas contramedidas na redução de acidentes. Moderada, alta e muito alta, baseado nessas publicações internacionais. São poucas as publicações que tratam da eficácia de contramedidas, poucas. Tá? Então, nós pesquisamos as que estão disponíveis e elencamos todas elas ali no nosso manual. Depois, o capítulo 14, avaliação econômica, que eu não vou me ater, onde você pode monetizar os benefícios ou não monetizar os benefícios. São duas análises distintas que cabem ambas, e nós temos lá no manual a descrição delas. Monitoramento de projetos, tem lá passos bem específicos, que são detalhes demais para agora. Tá? Capítulo 15. Eu vou passar tudo isso. Depois nós tratamos de operação segura das rodovias, que é uma análise bem interessante para quem opera as vias. E, finalmente, capítulo 17, nós tratamos problemas típicos nas nossas rodovias. Então, vejam, em São Paulo, nossa, já não leio daqui, está muito grande. 29% dos nossos acidentes são choque. Depois, em preto, colisão lateral, em cinza, colisão traseira e tombamento. São os acidentes de maior prevalência. Acidentes. Agora, olhem isso. Vítimas fatais. Primeiro, atropelamento. Nem aparecia nos números de acidentes. É traço, mas corresponde a 25% das fatalidades. Em cinza, colisão frontal, nem aparecia nos índices de acidentes. É muito pequeno, embora corresponda por 16% das colisões frontais. Então, isso tem que ser analisado e isso significa muita coisa. Tá?
Bom, eu quero passar agora, após o manual, cheguei ao final do manual. Após o manual, nós publicamos, em decorrência dele, um anuário rodoviário de acidentes. Desde 2015, o DR não publicava, publicou agora, do ano passado, onde tem muita informação relevante, tá? Pegando toda a malha estadual e a malha concedida do DR. Analisamos ali a quantidade de acidentes do Estado, 1.716 fatalidades, e do DR, 744 fatalidades. Comparamos ali uma série de interessante, quantos acidentes ocorrem na malha do Estado, na malha do DR, por tempo, por dia, por hora, coisas importantes. Mas eu quero chegar com vocês neste ponto aqui, que é, eu falei das UPS, né, como a gente pode analisar as UPS no Estado todo, e aqui nós ponderamos pela malha rodoviária inteira. Eu já estou chegando ao final, tá bom? Aqui o mapa de calor feito para as rodovias do DR de São Paulo. Veja que como muda, né? Antes o mapa de calor mostrava uma concentração em São Paulo. Quando nós pegamos somente as rodovias, nós vemos como isso se distribui ao longo da malha rodoviária como um todo. Isso que nós estamos analisando agora. Tá? Aí vem o nosso plano de segurança viária, e aqui vai ser a parte final da minha apresentação. O que nós estabelecemos em função de tudo isso? Uma meta que foi aprovada pelo nosso governador, aonde nós consideramos a década de ação, as metas globais e o Penatrans, e esse plano foi estabelecido com o nosso governador Tarcísio, com o Júlio, teve o Júlio do AREP, que nós assinamos o contrato, a nossa secretária, e o nosso superintendente Sérgio Codelo, onde nós temos agora o IRAP São Paulo. Então, o que nós temos aqui no nosso plano? Primeiramente, lá em cima, a meta global, reduzir pelo menos a metade o índice estadual de mortes por frota e por população, por 10 mil veículos e por 100 mil habitantes, reduzir pela metade. Aqui, no meio, a meta do IRAP, todas as rodovias recuperadas ou novas devem atingir 3 estrelas ou mais. E aqui, em terceiro, a meta do nosso manual, reduzir em 50% os índices pela exposição, por 1 milhão de quilômetros percorridos. Então, entra aqui a nossa análise, identificar, analisar, implementar todos os passos que a gente vai adotar, e eu quero mostrar somente isso. Das mortes, qual é a nossa tendência e a nossa meta? Veja, em azul, a linha, o gráfico da evolução dos mortos do Estado. Em tracejado, qual é a nossa tendência? E aqui correu a minha figura, né? A linha de tendência. E a linha vermelha é aonde nós pretendemos chegar. Então, a minha tendência é 451, e eu quero chegar em 372. Feridos graves, mesma coisa. Se eu fizer o que eu continuo fazendo, eu vou chegar em 1.500, eu quero chegar em 1.300, que é redução de 50%. Mortes pela população e pela frota, mesma coisa. A minha tendência é eu tenho que trabalhar mais para chegar na minha meta, sempre 50%. E o último slide, o índice de acidentes, infelizmente correu um pouco a figura, mas a minha tendência é a linha tracejada e eu quero que a minha projeção atinja 50% de redução. Então, essas são metas estabelecidas e nós estamos agora trabalhando num acompanhamento mensal, a princípio semanal, para ver como nós estamos caminhando para atingir essas metas. Por isso que eu falei anteriormente a importância de se estabelecer metas. E aí estão as metas que nós vamos perseguir. Muito obrigado, desculpe um pouco o atraso. Se tiverem perguntas, temos alguns minutinhos, não muito, uns 2 minutinhos.
Não veio. Então, queremos agradecer aí a presença do mestre engenheiro civil José Luiz Fusaro Rodrigues, entregando a ele um certificado da apresentação que nos fez. Muito obrigado.